Tudo bem com todos, que a luz, a paz, a harmonia e o amor do nosso amado Mestre Jesus esteja conosco, hoje e sempre. Hoje nós iremos falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, e no item que fala sobre a beneficência. Irei ler e comentar sobre o item 15. Então, capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, a beneficência, item 15. Nós, mais uma vez, agradecemos à direção da casa pelo convite, por esse trabalho que iniciamos alguns meses atrás e que nós possamos continuar com esse trabalho tão lindo, tão benéfico, que é o Evangelho do Lar Espírita, Casa do Samaritano, todos os dias às 9 horas. E assim, com esta música que nos intui, que nos conecta mais ainda à natureza, ao Pai Celestial, à nossa Mãe e ao nosso Mestre amado Jesus Cristo, a espiritualidade amiga e benfazeja, nossos mentores espirituais. Quanta oportunidade que Deus nos dá, quanta gratidão somos por acordarmos com saúde, por termos o nosso pão de cada dia, por termos um trabalho, um emprego, por termos o nosso meio de transporte, por termos a nossa família, nossos amigos e trabalhando para perdoar e ser perdoados em relação aos nossos encarnados e desencarnados. E assim, peço a todos que nos acompanhem na leitura com o Evangelho segundo o Espiritismo, assim como aqueles que desejarem colocar uma água para ser fluidificada com as energias benéficas, com as energias do amor, e ao final do Evangelho beber e dar para os que moram com vocês. Isso é muito de uma beneficência enorme. Então vamos, para aqueles que assim desejar, fechar os olhos, nos conectarmos com esse som e com nosso Pai, nosso irmão e Mestre amado Jesus e nossa Mãe, pedindo por todos aqueles que nesse momento se encontram aflitos, angustiados, por nossos irmãos que perderam seus entes queridos, que possam ser confortados. E aqueles que retornaram à pátria espiritual, sinta todo o conforto das nossas vibrações, das nossas orações. E assim, amado Mestre Jesus, te peço permissão para iniciarmos esta live e que possamos ser intuídos com palavras simples e amorosas, além de afetivas. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus queridos amigos e irmãos, hoje o Evangelho, como eu já falei, é o capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. A beneficência, e eu ficarei de ler e
explanar sobre o item 15. Então vamos iniciar a leitura. Meus caros amigos, todos os dias ouço entre vós dizerem: sou pobre, não posso fazer a caridade, e todos os dias vejo que faltais com a indulgência aos vossos semelhantes. Nada lhes perdoais e vos arvorais em juízes muitas vezes severos, sem querer de saber se ficaríeis satisfeitos que do mesmo modo procedessem convosco. Não é também caridade a indulgência? Vós, que apenas podeis fazer a caridade praticando a indulgência, fazei assim, mas fazei-a largamente. Pelo que toca à caridade material, vou contar-vos uma história do outro mundo. 2 homens acabavam de morrer. Dissera Deus: enquanto esses 2 homens viverem, deitar-se-ão em sacos diferentes as boas ações de cada um deles, para que por ocasião de sua morte sejam pesados. Quando ambos chegaram ao último momento, mandou Deus que lhe trouxessem os 2 sacos. Um estava cheio, volumoso, atochado, e nele ressoava o metal que o enchia. O outro era pequenino e tão vazio que se podiam contar as moedas que continha. Este é o meu, disse um, reconheço-o. Fui rico e dei muito. Este, o meu, disse o outro. Sempre fui pobre. Quase nada tinha para repartir. Mas, surpresa! Postos na balança os 2 sacos, o mais volumoso se revelou leve, mostrando-se pesado o outro, tanto que fez se elevasse muito o primeiro no prato da balança. Deus então disse ao rico: deste muito, é certo, mas deste por ostentação, e para que o teu nome figurasse em todos os templos do orgulho e, ademais, tanto de nada te privaste. Vai para a esquerda e fica satisfeito, para com os te serem as tuas esmolas contadas por qualquer coisa. Depois disse ao pobre: tu destes pouco, meu amigo, mas cada uma das moedas que estão nesta balança representa uma privação que te impuseste. Não destes esmolas, entretanto praticaste a caridade. E, o que vale muito mais, fizeste a caridade naturalmente, sem cogitar o que te fosse levado em conta. Foste indulgente, não te constituíste juiz do teu semelhante. Ao contrário, todas as suas ações lhe revelaste, passa à direita e vai receber a tua recompensa. Um espírito protetor, Lyon, 1861. Antes de iniciar a explanação, eu quero agradecer a todos os nossos irmãos encarnados que estão nesse momento nos assistindo. Agradecer aos que ainda irão nos assistir e aos nossos irmãos desencarnados que com certeza estão conosco. Muita gratidão, muita luz e paz a todos. Então, meus queridos amigos e irmãos, vejamos só. Para fazer a caridade, não há a necessidade de ser rico. De rico que eu falo materialmente. Certo? Sempre a gente ouve algumas pessoas falar que não pode fazer caridade por não ter o que doar.
Mas nós sabemos que a caridade, nós temos a caridade moral e a caridade material. E a mais importante é a caridade moral. A caridade material ela é importante, mas não tão quanto a outra. Então, nenhum de nós é tão pobre que não possa ajudar um irmão. Porque para ajudar um irmão, nós não precisamos de dinheiro. Nós podemos nos doar através de ouvir, de falar, através de um abraço, de um aperto de mão. Então, isso já é uma caridade. Outra que nós precisamos ser é indulgentes. Nós devemos olhar para o nosso próximo, observando apenas a sua essência. Temos que acabar com esse costume de muitos de olhar para uma pessoa observando apenas os seus defeitos, não observando as suas virtudes. Não foi isso que Jesus, quando esteve conosco, nos deixou como exemplo e nem como ensinamento. Porque ele nos disse que devemos perdoar. Primeiro, devemos amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Então, se eu amo como Jesus, e outros vão dizer, mas como que eu posso amar como Jesus? Jesus é diferente, Jesus foi um outro ser. Podemos, porque ele mesmo fala que nós podemos ser seu semelhante. E somos. Por quê? Porque somos criados pela essência do amor do Pai Celestial. Nós fomos criados simples e ignorantes para que possamos, na estrada das vidas, porque a vida material ela é limitada, mas a vida espiritual ela é eterna, ela é ilimitada. O corpo que temos, essa carne, é uma bênção que Deus dá aos seus filhos para que eles possam vir cursar os seus estudos neste mundo material para reparar os erros do passado. E Ele não nos dá apenas uma vida para repararmos. Porque nós não conseguiríamos, porque hoje nós erramos mais do que acertamos. Pelo menos na nossa ótica. Porque devemos entender que o erro para nós serve de aprendizado, para que nós não tornemos a errar. Por isso que temos várias e várias provas. Quando nós erramos, ficamos reprovados, retornamos para reparar aquela prova e aí vai ter a tentação novamente. Se conseguirmos passar, vamos para o outro degrau. E é isso que precisa cada um de nós. Então, nós precisamos fazer com os outros aquilo que queremos que faça conosco. Então, se eu quero o bem para mim, eu tenho que querer o bem para o meu próximo. Mesmo para aqueles que nos desejam mal, mesmo para aqueles que nos perseguem, para os nossos desafetos ou inimigos, como alguns chamam? Sim. Porque nós temos que amar. E o amor puro é isso. E nosso Pai nos cria com a sua essência de amor. E nós vamos sair da casa espiritual, da pátria espiritual, vamos assim dizer, e vamos andar, caminhar, até retornar a esta casa. Mas nós temos que retornar amando.
temos que retornar sem nenhum problema para com um dos nossos irmãos, porque Deus quer seus filhos unidos. Somos todos nós espiritualmente filhos de um Pai só. Então aqui nós não tem sobrinho de Deus, irmão de Deus, netos de Deus, primos de Deus. Não, nós somos todos irmãos. Consanguinamente nós temos as nossas famílias, mas no mundo espiritual somos um só. Então, nós devemos fazer essa caridade com indulgência. Muitas vezes, ao pararmos num sinal, muitos dizem assim: eu já disse isso. Não, eu não vou dar dinheiro para esse cidadão porque ele vai comprar droga. Meu irmão, onde é que nós estamos sendo indulgentes? Porque o que ele vai fazer, se é comprar droga, se é comprar uma alimentação, ele é quem vai ser cobrado. Ser cobrado. Se aquele irmão que está naquele sinal ou em qualquer outro local nos pede algo para comprar um alimento, o que custa dar? Se ele desviar isso aí, é uma questão dele. Nós vamos fazer a nossa parte. Porque assim foi como Jesus disse: sejais indulgente para com o teu próximo. E nós, quando estamos fazendo as coisas erradas, vamos assim dizer, roubando, desviando, cometendo suicídio, assassinatos, cometendo estupros, nós estamos naquele momento ruim, mas é um estado de. Por quê? Porque é momentâneo. E essas adversidades que temos em nossas vidas são a nosso próprio semeio. Eu não vou colher nada do que eu não tenha plantado, eu só vou colher aquilo que eu plantei. Então, quando Deus colocou esses dois irmãos nessa vida material, e o que ele fala? Que colocasse as boas ações daqueles irmãos num saco, em saco separado. Saco de A e saco de B. O A é aquele cidadão rico. Quero aqui dizer que não é pecado ter riqueza material, como muitos ainda pensam. Que muitos ricos materialmente trabalham de forma caridosa, sem questionar a retribuição. Como muitos pobres são orgulhosos. Agora, a riqueza material é uma grande prova para aqueles que a têm. Por quê? Porque a riqueza material é para que o irmão possa partilhar para com aqueles que necessitam. Mas vejamos hoje o que está acontecendo no nosso mundo, na nossa cidade. Muitas doações, muitas pessoas ajudando uns aos outros. Isso é muito bom. Se ainda estão fazendo por ostentação, aí cada um vai ser cobrado daquilo. Vai ter a sua recompensa conforme for. Então, enquanto esses dois homens viveram no mundo material e ao desencarne, vale ressaltar que a vida corpórea, a vida material, o corpo tem limitação. Este morre. O espírito tem a vida eterna, é ilimitado, uma vida ilimitada. E quantas vezes tiver que vir reencarnar para reparar seus erros, vai vir. Porque essa é a oportunidade que o nosso Pai, bondoso e amoroso, além de misericordioso, nos dá. Então, quando é pego esses dois sacos que colocam numa balança,
um saco de um lado e um saco do outro, observa-se que aquele saco que está mais vazio, menos volumoso, ele pesa mais do que aquele que está volumoso. Mas como assim? Bem, Deus fala para aquele irmão que ele praticou a caridade, mas ele deu daquilo que lhe sobrava. Ele não media esforço, não passava por nenhuma necessidade. Como o outro irmão diz, o outro é meu, sou pobre. Porque ele não tinha, o pouco que tinha, ainda dividia, ainda doava. Então vejamos a importância dessas contribuições desses dois irmãos, certo? E Deus disse ao rico: deste muito, é certo, mas deste por ostentação e para que o teu nome figurasse em todos os templos do orgulho. E ademais, dando de nada te privastes, ou seja, dando daquilo que sobrava. As sobras, ele não dava aquilo tendo algo a passar, alguma necessidade a passar. E a ostentação. Jesus sempre nos disse que tudo aquilo que nós fizermos, Deus é o primeiro a saber, porque Deus nos conhece, até porque foi Ele que nos criou. Então nós não precisamos fazer doações mostrando para A, para B, para C o que estamos fazendo. Devemos fazer no anonimato. Basta Deus saber do que estamos fazendo. E quando fizermos, não fizermos pensando na retribuição. Certo? Então é o que ele fala. Aquele rico fazia a caridade, mas ele fazia de forma com ostentação, para mostrar para as pessoas que ele era uma pessoa boa, que ele era caridoso, que ele doava e etc e tal. Ele teve com certeza as suas recompensas, com certeza. Mas Deus nos avisa que nós devemos fazer de forma sem ostentar. E depois Deus disse ao pobre: tu deste pouco, meu amigo, mas cada uma das moedas que estão nesta balança representa uma privação que te impuseste. Não destes esmolas, entretanto, praticastes a caridade. E, o que vale muito mais, fizeste a caridade naturalmente, sem cogitar de que te fosse levada em conta. Então, ele fez a sua caridade naturalmente, sem a necessidade da ostentação. E outra, passando por privações. Passando por privações. Então, muitos de nós achamos que, eu vou doar uma roupa porque está rasgada, porque já não cabe mais em mim, e etc e tal. Tudo bem, que bom, já consegue doar. Mas será que nós não podemos doar do melhor também? Porque se queremos aquilo de bom para nós, por que não para o nosso irmão? Foi assim que Jesus nos disse. Foi assim que Jesus nos ensinou. Foi assim que Jesus deixou como exemplo. Então cabe a cada um de nós entender nessa passagem desse espírito protetor a verdadeira caridade, a beneficência. Então, nós precisamos amar mais, amar como Jesus amou,
porque aí nós iremos perdoar, nós iremos ser indulgentes, porque ao invés de estarmos apontando o erro do nosso irmão, os defeitos, nós estaremos colocando à frente as suas virtudes. Nós temos uma péssima mania de rotular as pessoas pelos seus atos. Meus irmãos, meus amigos, Jesus disse, quando aquela ovelha se desgarrou das demais, o que ele fez? Ele retornou. Exatamente, Andréia. Do que nos sobra é fácil. Difícil é dar o que tem, mesmo que no nosso íntimo nos faltar. Exatamente isso. Então, e Jesus voltou para trazer aquela ovelha. Isso somos nós. Muitos já estão em seus caminhos edificantes. Muitos já estão nos mundos ditosos. E nós sabemos, e dentro do livro dos Espíritos, nas perguntas, os irmãos que hoje estão nos mundos ditosos, ou estão superiores a nós, eles passaram pelas nossas mesmas dificuldades. Eles não foram colocados lá, como muitos aqui na Terra são colocados. Porque aí nosso Pai seria injusto para com seus filhos. Não. O que o Pai faz com todos nós? Dá oportunidade a cada um de nós. Nós temos o livre-arbítrio para isso. Eu vou errar, até uma hora que eu vou acordar. Até a hora que a dor vai bater a minha porta e vai ser aquela dor insuportável. Enquanto aquela dor não é insuportável, nós continuamos cometendo os mesmos erros. Mas quando a dor aperta, aí você chega, calma aí, agora é a hora de eu fazer as minhas mudanças. Então, meus irmãos, Deus dá aos filhos o livre-arbítrio, mas Ele vai cobrar. Mas Ele não vai te penalizar de forma grossa. Ele vai nos dar a oportunidade de reparar os erros em vidas futuras. E ainda tem mais. Pela sua misericórdia divina, nós, quando vamos reencarnar, nós, como eu sempre falo, quando nós estamos encarnados, nós cometemos erros no atacado. Quando nós voltamos para a pátria espiritual, que vamos reencarnar novamente, Deus, em sua misericórdia, diz, filho, vá, retorne, mas você vai reparar esses erros no varejo. Porque mesmo no varejo, às vezes nós falimos, nós não conseguimos. Então, devemos nós praticarmos a caridade, mas essa caridade indulgente. Essa caridade no qual nós não contamos com a retribuição. Mesmo sabendo que a lei de causa e efeito não pode até tardar, mas não falha. Tudo aquilo que nós fizermos de bom chegará a nós. Tudo aquilo que nós fizermos de ruim também vai chegar a nós. Então, quando Deus disse para aquele irmão pobre materialmente, fostes indulgente, não te constituíste juiz do teu semelhante. Por que nós temos essa mania de ser juízes dos nossos semelhantes? Por que nós não damos a mão? Por que nós não damos uma palavra de amor, uma palavra de conforto para aquele irmão que errou? Porque nós erramos também. Se fôssemos perfeitos, estaríamos lá nos mundos ditosos. E para que nós possamos chegar aos mundos ditosos, devemos corrigir todos os erros que cometemos em nossas vidas. Assim foi com Santo Agostinho, Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce,
Chico Xavier e dentre muitos outros que nós sabemos. Então, meus irmãos, eu finalizo essa explanação dizendo: vamos amar mais, vamos nos colocar no lugar do outro, vamos ser mais indulgentes, vamos perdoar mais, não vamos anotar em nosso caderno, alguns chamam de capa preta, as nossas inimizades, não. Vamos tentar aqueles nomes que estão no nosso capa preta, vamos tentar tirar para colocar no livro das amizades. Porque assim, como disse Jesus, se chegaste ao altar com tua oferenda e não estiveres de bem para com o teu irmão, para com o teu próximo, volta e reconcilia. Porque a chave da casa do Pai está no nosso amor para com todos. Quanta alegria, mais uma vez, estarmos aqui falando da palavra do Cristo. Temos mais empatia, como fala nossa irmã Socorro, e tantos outros que comentaram. Mais uma vez eu agradeço por todo o carinho. Então, meus irmãos, quanta gratidão de estarmos aqui mais uma vez, de sabermos que o nosso ontem era diferente do que estamos praticando hoje. E tão quanto os outros encarnados e desencarnados, ao ouvir essas palavras, que reproduzo, porque são intuições, não escutam e começam a trabalhar esse amor dentro de si, dentro de nós. É isso que precisamos, amados e queridos irmãos. E assim sendo, nós temos alguns convites. O Evangelho das 9 horas ocorre todos os dias. Nós temos as cartas consoladoras às segundas-feiras com João Braga, nosso grande irmão, no canal do YouTube. O Evangelho é no canal do Instagram. Às quintas-feiras nós também temos a palestra às 19 horas no Instagram. E às 20 horas nós temos um trabalho muito lindo também pelo João Braga, que é de meditação, de vibração, às 20 horas. Então, finalizando a palestra de quinta-feira às 19 horas no Instagram, às 20 horas inicia o João Braga com vibração e meditação, às 20 horas, no Instagram também. Hoje nós temos uma live às 19 horas, também no canal do Instagram. É um novo trabalho que está sendo realizado pelo Lex. Quanto aos atendimentos fraternos, muitas pessoas têm me procurado se o atendimento fraterno já está sendo realizado presencialmente. Nós não estamos fazendo atendimento presencial. E no canal do Instagram tem todas as informações referente ao atendimento fraterno. Aqueles que assim desejarem, fiquem à vontade, entrem na página do Instagram e vejam os irmãos que estão disponíveis para fazer o atendimento fraterno. E assim, vamos mais uma vez fechar nossos olhos, mentalizar Maria, mentalizar o Cristo, nos envolver com essa música, mentalizar o mar, mentalizar Maria e Jesus caminhando sobre as águas e nós aqui fora da água observando eles aproximar de cada um de nós. E eles vão nos aproximando com sua luz intensa de amor, de luz, de paz e harmonia. E observem, se conectem.
Observe que cada um de nós vai receber uma flor, uma rosa, do Jardim de Maria. E um abraço de Maria e de Jesus, cada um irá receber. Vamos agradecer por este momento. Agradecer pelos nossos irmãos encarnados, pelos nossos irmãos desencarnados. Pedir, Mestre amado Jesus Cristo, que com teu magnetismo possa ser irradiado por todo o nosso planeta, assim como o manto de Maria, envolvendo todos os seres vivos, desde o reino mineral, reino vegetal, reino animal e reino nominal, envolvendo com toda a tua luz e confortando todos aqueles que nesse momento encontram-se depressivos, angustiados, aflitos, aos nossos irmãos que se encontram nas ruas, sem o pão de cada dia, sem uma moradia como nós temos, sem um trabalho, um emprego, sem um meio de transporte, sem o afeto da família. Envolve, Pai. Envolve nossos irmãos que perderam seus entes queridos, sejam por esta pandemia, seja por outras enfermidades. Acolhe, meu irmão, todos aqueles nossos irmãos que retornaram à pátria espiritual. Envolve nossos irmãos que se encontram com ideias suicidas, nossos irmãos que não conseguiram vencer as suas adversidades e retiraram suas próprias vidas, que possam se arrepender e ser resgatados pelos servos de Maria. E assim, Mestre amado, envolve nossos familiares, nossos amigos e desafetos encarnados e desencarnados, e que nós possamos trabalhar cada dia o amor, para que possamos perdoar e para que possamos receber o perdão daqueles nossos irmãos que outrora fizemos o mal. Que nós possamos ser gratos a todo instante pelo bom ou bem e pelas coisas que nós achamos que não são boas. Ainda não compreendemos e não entendemos que as enfermidades são expurgos que o nosso corpo faz daquilo que está atrelado ao nosso campo, que ainda nos faz mal. E assim, te peço permissão para encerrar esta live, agradecendo a todos. Meu abraço, meu beijo fraterno. Quanta alegria de aqui estarmos. Luz e paz a todos. Felicidades.